Bom dia, pessoal, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala com vocês é o professor Odaí. Nós vamos trabalhar com vocês na aula de hoje e vou deixar a palavra com o professor Maurício para ele se apresentar, ele também está aí com a gente. O professor Maurício vai auxiliar vocês aí nas dúvidas e no chat e no fórum de dúvidas. Professor Maurício, é contigo. Bom dia, pessoal. É bom estar com vocês aqui hoje. Ó. A gente está ainda aprendendo um pouquinho esse negócio aqui, então se vocês dão um desconto para a gente aí, tá certo? A gente teve uma falhazinha de comunicação, que a gente ia começar às 8 horas, mas teve uma mudança e houve uma dificuldade de avisar para vocês, mas a partir de agora vai ser toda semana às 9 horas, tá ok? Estou aqui no chat e na plataforma. Qualquer dúvida, estamos aqui com vocês. Tá legal? Boa aula aí para todo mundo. Um abraço para todos. Obrigado, Maurício. Bom, pessoal, a proposta do nosso trabalho durante o curso, né, vou aproveitar essa oportunidade para poder comunicar isso a vocês, é que nesses encontros síncronos, a gente pretende trazer para vocês um resumo do conteúdo da semana e trabalhar alguns exercícios, tá? Então, não temos como proposta uma aula de conteúdo nesses encontros síncronos. Para que vocês possam ter acesso ao conteúdo, nós disponibilizamos na plataforma apostilas, né, e videoaulas. Então, a gente observou, né, que ao longo dessa semana tivemos pouquíssimos acessos às atividades propostas lá na plataforma. Então fica aí o nosso conselho para que vocês possam acessar as videoaulas, tá bom? O conteúdo está sendo detalhado nessas videoaulas e nas apostilas de suporte. Também queremos pedir a vocês para trabalharem a lista de exercícios. Ela vai ser muito importante para que vocês possam ter uma base para fazer as avaliações que acontecerão. Nós temos uma avaliação semanal, que é uma avaliação que vai contar como recuperação paralela, caso vocês tenham necessidade no futuro. E ao final das próximas semanas, daqui a 4 semanas, né, contando com essa são 5, nós teremos uma avaliação formal, que seria a primeira avaliação, a parte 1 da avaliação do bimestre. Bom, todos esses detalhes também estão bem descritos lá no guia do cursista. Aconselho vocês também a fazerem acesso de todo o planejamento do curso que está disponível para vocês no início da página do Moodle. A gente também observou que houveram poucos acessos a essas informações. Então, acredito que vocês precisem ir lá e conferir essas informações para que vocês entendam como o curso foi planejado, como o curso foi pensado para atender vocês. Tá bom? Então, a aula de hoje eu só vou relembrar pequenos tópicos, breves tópicos que já foram estudados ou que deveriam ter sido estudados nas videoaulas já disponíveis na plataforma. E aí, na sequência, a gente vai resolver alguns exercícios da lista que ficou proposta lá para vocês. Tá? Então, à medida que vocês forem tendo dúvidas, eu peço que vocês acrescentem um tópico lá no fórum, onde se encontra o link desse vídeo. Tá? Se você estiver assistindo esse vídeo também depois, né, que aconteceu esse momento ao vivo agora, você também pode registrar a sua dúvida lá no fórum, que nós estaremos respondendo as suas dúvidas, tá bom? Hoje, enquanto estamos nos comunicando aqui, o professor Maurício vai estar gerenciando essas dúvidas, tá bom? Caso você queira comunicar a sua dúvida falando com a gente, conversando com a gente, vai ter um canal disponível para vocês numa sala do Meet, tá? Só que essa sala ela é um pouco limitada, então nós vamos pedir que vocês entrem quando vocês tiverem alguma dúvida que queiram compartilhar com a gente, alguma pergunta, tá bom? Aí vocês sinalizem para o professor Maurício que ele irá gerenciar isso aí para vocês e dar todas as dicas para vocês acessarem essa sala, que também está disponível aí no fórum, tá bom? Então,
vamos lá, vamos seguir com o resumo de hoje. Hoje nós vamos trazer um resumo sobre arcos e ângulos, tá? É o tópico das nossas 2 primeiras semanas de aula. Essa semana e a semana que vem nós vamos estar focados, centrados nesse tópico de arcos e ângulos. E eu preparei aí um resumozinho para vocês do que rolou nessa semana, tá? Imagino que alguns de vocês já tiveram acesso ao material, estudaram lá e vão se identificar rapidamente com o que vai ser dito aqui. Bom, então, o que nós vamos trazer como tema desse breve resumo? Nós vamos trazer algumas definições, tá? Alguns conceitos, vamos falar sobre as unidades de medidas que nós utilizamos para trabalhar com os arcos e os ângulos, principalmente nos exercícios que estão propostos. E também vamos falar um pouquinho sobre o que é uma medida e o que é o comprimento de um arco, tá bom? Bom, então vamos lá. A primeira definição que a gente traz é a definição de arcos. Bom, o que é um arco, né? Um arco é uma parte da circunferência que é delimitada por 2 pontos. A gente também considera esses 2 pontos. Então, vamos ver aqui no exemplo aqui à esquerda, né? Nós temos 2 pontos A e B e temos essa linha contínua aqui, né, que está conectando os pontos A e B. A linha pontilhada é a sequência da circunferência. Então, esse trechinho que está compreendido entre os pontos A e B, nós chamamos de arco. Então, um arco é uma parte da circunferência. Agora, essa parte ela pode ser uma porção da circunferência ou ela pode ser a circunferência toda, por exemplo. Tá? Então, por exemplo, se 2 pontos coincidirem, né, nós temos 2 situações possíveis. Nós temos 2 situações possíveis. Nós podemos ter um arco de uma volta inteira, então aqui a gente observa que o A é congruente ao B, ou seja, eles são 2 pontos sobrepostos, são 2 pontos congruentes. Se nós fizermos o trajeto, imagina que eu estou partindo de A e vou fazer o trajeto nesse sentido. Professor. Só um instante, pessoal. Sim. Não está aparecendo, não. Não tá. Não tá ligado. Vocês estão acessando pelo YouTube? Se você está transmitindo a tela. Sim, vocês estão visualizando pelo YouTube ou pela sala do Meet? Eu tô pelo Meet. A transmissão está acontecendo pelo YouTube. A sala do Meet, ela é só para a gente poder se comunicar, para tirar as dúvidas. Eu vou fazer uma pausazinha para vocês poderem acessar lá no YouTube. O Maurício? Professor Maurício? Por gentileza, professor Maurício. Oi. Você pode verificar se a transmissão... Diga aí, Odair. Pode verificar para a gente, por gentileza, se a transmissão no YouTube está ocorrendo normalmente? Tá tranquilo lá no YouTube. Tá beleza, beleza. Então, pessoal... É que o pessoal, acho que eles não entraram pelo YouTube. Eu acho que foi. Então, vou repetir aí para os colegas que, de repente, acessaram a sala. Vou fazer uma pausa aqui na explicação e vou falar novamente. A proposta é o seguinte, gente. A gente tem uma limitação nessa sala do Meet, tá? De participantes. Atualmente, a gente está com cerca de 200 e poucos alunos inscritos nesse curso. Então, a sala não comporta todos esses alunos. Então, a nossa estratégia foi o quê? Foi fazer as nossas transmissões pelo YouTube, que aí todos vocês podem acessar, podem visualizar a aula, acompanhar ela, né, enquanto ela está acontecendo. E, à medida que vocês forem tendo dúvida, como os colegas agora tiveram, né, vocês podem se comunicar com a gente. Aí vocês entrem lá na sala do Meet, loguem lá, apresentem a dúvida de vocês, e aí, à medida que a dúvida de vocês for respondida, eu vou pedir a gentileza de vocês deixarem a sala. Quando vocês precisarem, vocês podem retornar para a sala de novo para se comunicar com a gente, tá bom? Mas aí, para assistir aí o que está acontecendo, eu vou pedir vocês que façam isso pelo YouTube. E, de novo, qualquer dúvida, se vocês não quiserem se comunicar verbalmente com a gente, se não for necessário, vocês podem manifestar as dúvidas de vocês no chat do próprio YouTube ou abrir uma discussão no fórum, que é o que eu aconselho mais, né? Porque, de repente, lá no fórum você tem mais recursos, você pode
colocar uma imagem, você pode, de repente, até colocar um áudio, caso você queira. E o professor Maurício está aí nos ajudando aí nesse momento para gerenciar esses fóruns, tá? Beleza, pessoal? Então, espero aí que os colegas tenham compreendido. Acredito que nesse intervalo eles já conseguiram acessar lá o YouTube. Bom, então vamos continuar, tá bom? Bom, como eu estava falando, né, a gente estava estudando essa situação aqui, onde os dois pontos que determinam um arco, eles são congruentes, né, estão posicionados geometricamente no mesmo local. Então, se nós percorrermos a circunferência no sentido horário, vamos pensar que o ponto A é o que está por cima, eu estou partindo do ponto A e estou vindo nesse sentido aqui, ó, no sentido anti-horário, perdão. Estou vindo daqui para cá, né? E eu percorro toda a volta da circunferência. Então, esse arco é uma volta inteira, né? Ele está compreendendo a circunferência inteira. Agora, eu posso sair de A e ir para B, sem me mover, né? Como eles estão no mesmo lugar, então a gente tem uma situação de um arco nulo, tá bom? Então, esses foram só 3 exemplos possíveis de arcos, tá? Então, arco é uma porção, resumindo, arco é uma porção da circunferência. Vamos seguir. O que a gente chama de ângulo, tá? Ângulo é uma região entre duas semirretas que partem de uma mesma origem, tá? Então, vamos ver aqui na figurinha que está nos auxiliando aí o entendimento. Nós temos um ponto em comum dessas duas semirretas, que a gente chama de origem, é o vértice também desse ângulo. E aí, a partir desse ponto, parte uma semirreta que está sendo orientada aqui, né? Está sendo construída pelo ponto A. O ponto de origem e o ponto A produzem essa semirreta que está acima. O ponto de origem e o ponto B produzem a outra semirreta, tá? Então, quando nós fazemos isso, nós dividimos todo o plano em duas regiões, ok? A gente chama de ângulo, então, essa parte, né, essa região compreendida entre essas duas semirretas. A gente pode dizer também, de uma certa maneira, que um ângulo é a abertura gerada ou produzida a partir dessas duas semirretas. Então, a gente tem essa abertura menor aqui e temos essa outra abertura que está do outro lado, tá? Nós temos duas regiões que têm características distintas, né? A principal característica que difere uma região da outra é a qualidade, a seguinte questão. Se você escolher 2 pontos, quaisquer, dentro dessa região azul, 2 pontos qualquer. Vamos pegar um ponto, por exemplo, onde está o ponteiro do mouse aqui, e aí eu vou levar um outro ponto para cá, por exemplo. Se eu traço uma linha conectando esses 2 pontos, essa linha ela vai estar inteiramente compreendida dentro dessa região azul. Isso acontece para qualquer 2 pontos dentro da região. Então, a gente diz que essa região é uma região convexa, quando esse tipo de situação ocorre. O mesmo não acontece sempre na região em amarelo. É verdade que se eu pegar um ponto aqui, né, onde está escrito esse A, e pegar um outro ponto onde está escrito o R, e traçar uma reta aqui, ela vai estar, esse segmento de reta vai estar compreendido nessa região. Porém, se eu pegar um ponto exatamente onde está a letra A, e um outro ponto onde está a letra B, e traçar um segmento de reta ligando esses 2 pontos, uma parte dessa reta vai passar na região azul. Então, não é verdade que para quaisquer 2 pontos contidos na região em amarelo, esse segmento de reta que liga esses 2 pontos vai estar também contido na região amarela. Então, para essa região, nós classificamos ela como não convexa ou côncava, tá? Então, a gente vai classificar, né, os ângulos, a gente pode orientar a classificação dos ângulos com relação a essa característica. Então, ângulo para a gente vai ser a abertura, né, de um certo sentido, a abertura
produzida por duas semirretas de mesma origem, ou a região compreendida entre essas semirretas. Agora vamos falar um pouquinho sobre unidades de medida. Quais são as unidades de medidas que nós vamos utilizar para medir esses objetos matemáticos, né, que seriam os arcos e os ângulos? Bom, a primeira unidade de medida que a gente vai relembrar aqui é o radiano. O que é o radiano? O radiano é o nome que a gente dá à medida de um arco de circunferência de raio R, cujo comprimento retificado, né, esticado, ele é igual ao raio dessa circunferência. Então veja aqui no exemplo, ó, nós temos uma circunferência de raio R, né, ou seja, a distância do ponto O até o ponto A ou do ponto O até o ponto B mede R, ok? E traçamos aqui um arco que tem tamanho igual a R. É como se a gente pegar esse arco aqui e esticar ele sobre o raio, ele vai coincidir com esse mesmo tamanho aqui. Então, a distância retificada, né, do ponto A até o ponto B, né, vai ser semelhante ou igual à distância do ponto A ao ponto O, por exemplo, ou do ponto B ao ponto O. Ou seja, vale o mesmo tamanho do raio. Então, para esse tipo de medida, nós chamamos de radiano. Tá? Isso vai ser utilizado para a gente medir ângulos e medidas de arco. Bom, a outra medida que a gente utiliza para medir um arco, um ângulo, seria a medida de grau. Se a gente divide a circunferência em 360 partes congruentes, ou seja, iguais, que tem o mesmo espaçamento, né? Se a gente divide a circunferência em 360 partes iguais, cada uma dessas partes será um arco que terá a medida que a gente vai chamar de 1 grau. Então, 1 grau equivale a uma dessas 360 partes, tá bom? Então, trouxe aqui dois exemplos para vocês, que seria a medida em graus de um arco, que é metade de uma volta, né, da circunferência. Então, do ponto A até o ponto B, esse arco mede 180 graus. Ou seja, o ângulo formado pelas semirretas que têm origem O e partem para A e partem para B, mede 180 graus. No caso que os pontos são congruentes, se a gente fizer a volta completa, nós teremos um arco de medida igual a 360 graus. Tá? Ou, se a gente considerar o arco nulo, a gente vai ter um arco de medida igual a 0 graus. Beleza? Vamos seguir. Então, falando de medida e comprimento de arco. Vocês já devem ter percebido, né, que durante toda a nossa conversa aí, desde o início, eu tenho falado uma hora medida, uma hora comprimento. Então, é importante a gente diferenciar essas duas palavrinhas para que a gente consiga executar os exercícios mais à frente, principalmente. Então, quando nós falarmos de medida de um arco, a gente vai estar falando, deixa eu voltar aqui alguns slides rapidinho, que eu acho que vai ajudar a figurinha para vocês. Nós vamos estar falando de medida de um arco, a gente vai estar falando da abertura entre esses dois raios aqui, ó, vamos pensar assim, ó, tá? Essa abertura. Então, é como se a gente estivesse falando do ângulo, tá? Então, a medida de um arco, ela vai fazer referência ao ângulo central, tá, desse arco. Na verdade, vai ser igual, né? A medida do arco vai ser igual ao ângulo central que esse arco prescreve. Quando nós estivermos falando de comprimento de um arco, a gente está falando da distância retificada entre os pontos A e o ponto B que formam esse arco, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula, então, essas coisas?
Se temos um ângulo central de medida alfa radianos, então a gente já sabe o que é radiano, uma medida de arco. Então, se a gente tem um ângulo central de medida alfa radianos, então este arco submete a medida de alfa radianos e comprimento de alfa raios. Assim, se a medida alfa do arco for dada em radianos, teremos o quê? Essa formulinha aqui, ó, ela diz o comprimento do arco em função da medida do arco. Então, a gente pode determinar o comprimento do arco sabendo a medida do arco, ou nós podemos, de alguma maneira, se isolarmos o R para o lado de lá, a gente pode determinar a medida do arco conhecendo o comprimento do arco. Então, o L representa o comprimento do arco e alfa a medida do arco. E R é o raio da circunferência. Então, dessa relação aqui, decorre que o comprimento da circunferência toda, né, o comprimento vai ser 2πr. Por quê? 2π é uma volta completa, né, é a medida de um arco completo. Então, percorrendo uma volta completa numa circunferência de raio r, nós vamos percorrer um tamanho, né, um comprimento de 2πr. Ok? Então, isso foram só algumas ideias para vocês terem mais detalhes sobre esse assunto, sobre esses temas, né? Eu convido vocês a assistirem às videoaulas que já estão disponíveis lá na plataforma e acessarem as apostilas de resumo. Ok, pessoal? Quem já assistiu já deve estar lembrando aí de algumas coisas que já foram tratadas nos vídeos. E quem não assistiu ainda, eu aconselho que vá lá e assista para ter mais detalhes sobre esses assuntos. E já aproveito, né, agora a gente vai praticar um pouquinho, tá? Eu aproveito para pedir a vocês que para a próxima semana vocês assistam os vídeos com antecedência, tá? Isso vai ajudar bastante a nossa interação aqui síncrona, tá bom? Então, eu vou ver se vocês têm alguma dúvida. O professor Maurício vai comunicar com a gente agora, se já tem alguma dúvida postada lá. Caso tenha alguma dúvida, a gente, antes de começar a resolver alguns dos exercícios, vamos responder aí as perguntas dos colegas. Professor Maurício, fala com a gente aí, tem alguma dúvida aí no fórum? Oi, Daí. Por enquanto, o pessoal está só prestando atenção na aula, não colocaram nenhuma dúvida específica, não. Então, mais com dúvidas sobre avaliação, outras coisas aqui. Perfeito, tudo bem. Então, legal, pessoal. Vamos seguir então, vamos resolver o nosso primeiro exercício de hoje, tá? Esse exercício está lá na lista de exercícios, é um exercíciozinho bem tranquilinho, tá bom? Diz o seguinte o exercício, olha. Seja 20 centímetros o raio de uma circunferência. Calcule o seu comprimento. E aí ele pede que a gente considere π igual a 3,14, tá? 3,14 é uma aproximação para o número π. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui a formulinha para a gente lembrar do comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência, a gente acabou de relembrar e vimos que é igual a 2πr, né? Onde r é o raio da circunferência. Então, vamos listar aqui as informações que a questão nos oferece. Bom, pelos dados do enunciado, a gente tem que r é igual a 20 centímetros e que π foi aproximado para 3,14. Tá bom? Bom, sendo assim, vamos então substituir essas informações e calcularmos o comprimento desta circunferência que ele pede. Então vamos lá. O comprimento da circunferência
será igual a 2 vezes π, que é 3,14, vezes o raio, que é 20. Então, fazendo as continhas, a gente tem 2 vezes 20, 40, eu vou fazer devagarzinho aqui e depois eu vou ali para o rascunho. 40 vezes 3,14. Vamos aqui para o cantinho e vamos rascunhar essa continha aí. 3,14 vezes 40. Eu vou deixar o zero quietinho, por enquanto, e vou colocar ali no final, tá? 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 3 vezes 4, 12. Acrescenta o zero, andamos 2 vírgulas. Obrigado aí, pessoal. A gente se distrai às vezes e acontece dessas coisas. Mas vamos lá. Então, ficamos com 125,6. 125,6 centímetros. Ok? Então, essa daí foi só para a gente começar, né? Uma questãozinha bem tranquila. Tá bom? Enquanto eu vou lá buscar outra questãozinha, vocês podem ir colocando aí as dúvidas de vocês. Só um minutinho, pessoal. Então, vamos lá para a próxima questão. Qual é a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma circunferência de 8 centímetros? Qual é a medida em radianos de um arco de 20 centímetros de comprimento contido em uma circunferência de 8 centímetros? Vamos escrever aqui no cantinho, né, a formulinha lá que relaciona o comprimento de um arco, a medida do arco e o raio da circunferência. Então, o que nós temos é o seguinte, nós temos, deixa eu tentar fazer um desenho aqui para a gente ver se ilustra isso. Nós temos um arco cujo comprimento mede 20 centímetros. Então, 20 centímetros seria o comprimento desse arco. Vai daqui até aqui. Certo? Essa circunferência possui um raio que mede 8 centímetros. Então, 8 centímetros é o raio dessa circunferência. E o que ele quer saber é quanto mede, né, este arco. Ou seja, ele quer saber o valor de alfa. Bom, então vamos lá. Vamos substituir essas informações na fórmula que a gente tem e determinar o que é pedido, tá? Então, o comprimento é 20. A medida a gente não sabe. E o raio é igual a 8. Então, passando o 8 para o outro lado da equação, nós encontramos
20 dividido por 8 radianos. A gente pode ainda simplificar essa fração e escrevermos. Vai dar 10 por 4. 10 por 4 dá 2,5 radianos. Certo, pessoal? Vamos lá. Tá rolando alguma dúvida aí, Maurício? Não, por enquanto tá tranquilo. Então, enquanto você... Quer dizer, o pessoal tem um pessoal meio ansioso aqui, Pode falar, enquanto eu mas vou preparando a próxima questão aí. Diz aí. vamos com calma, né? Tá, vou falar então um pouco aí com o pessoal que tá ansioso. Vai A comunicando com gente eles tem que aí. ir devagar, pessoal. Cada assunto que a gente está estudando, vocês têm que ver se estão entendendo, se não estão, para a gente poder saber qual a dúvida de vocês para poder tentar resolver, né? Não dá para falar, estou com dúvida em tudo, né? É difícil aí a gente ver dessa forma. Tem que ir colocando passo a passo. O que a gente viu até agora? Comprimento da circunferência, comprimento de arco, medida de arco em radiano, medida de arco em graus e comprimento de arco, né? Então, dentro dessas coisas aí, o que você não entendeu? O que você teve dúvida? Né? Que aí a gente discute mais, certo? Isso aí, Juan. Rever a aula depois é uma estratégia legal também. Maurício, vale ressaltar aí para o pessoal, né, que todos deveriam ter assistido às videoaulas que já estavam disponíveis na plataforma desde o início da semana, né? Então, de repente, a grande parte da dúvida de tudo é que o pessoal não assistiu às videoaulas. Então, lembrando que hoje foi só um resumozinho do que já aconteceu ao longo da semana, né? Hoje, o iniciozinho não foi uma aula sobre o conteúdo, Sim. né? Foi só um resumo. A aula mesmo do conteúdo está disponível lá na plataforma, certo? Então vamos para mais uma questão aí, ó. Essas questões, pessoal, para quem não acessou, né, não viu lá a plataforma direitinho, ela faz parte da lista de exercícios que está com 10 questões lá, né, Maurício? A gente até colocou uma enquete, né, esperando que vocês fizessem as listas de exercícios com antecedência para a gente poder mapear quais eram as questões que vocês estavam com maior dificuldade para a gente trazer hoje essas questões, né? Então, como poucas pessoas acessaram, né, o conteúdo, a gente não conseguiu nem medir aí quais eram as dificuldades de vocês para a gente poder trabalhar hoje. Então, nós estamos escolhendo lá de forma aleatória lá na lista para a gente trabalhar. Vamos para mais uma questão. Qual é o comprimento de um arco correspondente a um ângulo central de 45 graus contido em uma circunferência de raio 2 centímetros? Então, ele quer saber o comprimento de... Ele quer saber o comprimento de um arco. Vamos fazer um desenhozinho para ajudar a gente, tá? Cadê? Deixa eu escolher aqui. Ele quer saber o comprimento de um arco que tem um ângulo central de 45 graus e um raio igual a 2 centímetros, tá?
fórmula que a gente vai usar aqui para esse problema é o mesmo da anterior, né? L é igual a alfa vezes o raio. Uma observação que talvez eu não tenha feito, né? É que isso daqui está medido em radianos, tá? Bom, como é que a gente faz então para encontrar, né, esse ângulo aqui em radianos? A gente tem a seguinte correspondência, ó. 180 graus equivale a π radianos. Então, usando a regrinha de 3, 45 graus está para... Opa, x a gente já usou lá, né? Vamos chamar de alfa ali. Alfa radianos. Tá bom? Então, podemos escrever o seguinte. Que esse vezes esse, né? Alfa vezes 180, é igual a 45 vezes π. Então, vamos lá. Alfa 180 vezes alfa é igual a 45 vezes π. Encontramos alfa igual a 45 π sobre 180. A gente pode simplificar aqui e encontrar que π 180 dividido por 45 dá 45, com mais 45, 90, 2 vezes 90, 180. Então, vai dar 1/4. 1/4 de π. Beleza. Só que π ele aproximou ali em cima. Então, vamos concluir aí o que ele pede. Ele pede o quê? Ele pede o comprimento, né? O comprimento daquele arco. Então, L vai ser igual a 3/4. Aqui eu já estou substituindo π, que foi aproximado por 3. Está lá do item da questão. 3/4 vezes o raio, que é 2. Então, L vale 3 sobre 2. Qual é a unidade de medida? Centímetro. Centímetro. Beleza? Bom, como é que tá aí o pessoal? Dúvidas? Maurício, nós estamos caminhando, temos 5 minutinhos para terminarmos. Oi, diga, Daí. Nós estamos 5 minutinhos para terminarmos a aula de hoje. Você gostaria aí de falar com os alunos, deixar algum aviso, algum aconselhamento para eles, ou a gente vai fazer mais uma questãozinha? Não, só tem. Oi? Só tem um pessoal bastante ansioso, né? Tem um pessoal bastante ansioso. Aí é só falar com o pessoal para ter calma, não procurar ver as atividades da plataforma, né? E acompanhar e ver para a gente ir se adaptando, né? Esse início é difícil mesmo. Então, vamos melhorando cada dia, né? Tá certo. Então vamos lá, pessoal, vamos... Odaí. Sim. Diga, Maurício. A Sara perguntou aqui, ó, a Sara perguntou aqui, como isso virou 3/2? Opa, calma aí. Fazia a continha aí da fração. Aqui, deixa eu voltar. Deixa eu ver se eu Multiplica, consigo. né, Sara?
você simplifica o 4 com 2. Ah, sim, daqui para baixo. Deixa eu dar um zoom aqui. Opa, meu mouse tá... Pronto. O Daqui. Rian perguntou, de onde veio o 180? Essa relação aqui você vai encontrar nas apostilas aí e O nos Juan, vídeos de resumo. 180 graus, né? É a meia circunferência. É. É um arco de meia volta. E essa equivalência com π também tá... Que corresponde a π radianos, né? Aqui a gente simplificou, ó. 4 dividido por 2 e 2 dividido por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3, 3. 4 dividido por 2 dá o 2 aqui embaixo. Vê se ela deu ok aí na dúvida ou se ainda ficou alguma coisa, Maurício. A Luane perguntou por que multiplicou por 2? 2 é o raio aqui, tá na fórmula, ó. Deixa eu destacar aqui, ó. Tá vendo aqui em cima? O raio. O raio. O raio. Vê se ela deu ok aí na dúvida. Sim, entendeu. Ok. Valeu, Luane. Mais alguém? Tem uma pessoa aqui que eu não identifiquei quem é, perguntou o que é radiano. Se você puder lembrar aí a Vamos lá. definição. Peraí, Rodrigo perguntou, o 180 vem na relação de que... Ah, tá, não, ele está só explicando. Valeu, Rodrigo. Foi quem que perguntou sobre o radiano? Foi o CR7 Ah, careca. tá, você não tem o Não nome, né? consegui saber quem é. Bom, aqui, ó, Sim. CR, eu não sei se... Bom, radiano é o nome que a gente dá, né? É a medida de um arco de circunferência que tem comprimento, né? Igual à medida do raio. Então, por exemplo, vamos supor que esse raio aqui meça 2 centímetros. Então, daqui do ponto O até o ponto A, tem uma distância de 2 centímetros. Agora imagina que do ponto A ao ponto B, eu consiga traçar aqui, esticar uma cordinha, beleza? É claro que essa cordinha vai estar curva, então a distância do ponto A ao ponto B não vai ser igual à cordinha. Mas se eu pegar essa cordinha e esticar ela, tá? Ela vai ter o mesmo tamanho que o raio. Então, vai ter essa cordinha esticada, ela vai ter o mesmo tamanho de R. Então, quando isso acontece, né, radiano é o nome que a gente dá à medida de um arco. Então, isso daqui seria um arco de 1 aqui embaixo, ó, 1 rad. Rad é a abreviação aí da unidade de medida radiano. Então, radiano é o nome que a gente dá à medida de um arco de circunferência, cujo comprimento retificado é igual ao raio dessa circunferência. Beleza? Bom, Maurício, nós chegamos ao nosso tempo de hoje, né? Vamos nos despedindo dos nossos alunos. Eu gostaria de reforçar para vocês, gente, novamente, por favor, para a próxima semana, assistam as videoaulas que vão estar disponíveis na plataforma com antecedência, façam as listas de exercício, para vocês poderem postar suas dúvidas, para nos ajudar a preparar uma aula melhor para vocês. Peço aí desculpa aí por qualquer contratempo. Como o Maurício falou, nós estamos ainda nos adaptando, né, a toda essa novidade virtual e acredito que juntos nós vamos conseguir romper esse novo desafio aí proposto em nossas vidas. Então, tenham um bom dia a todos e deixo aí o Maurício com a palavra para fazer a sua despedida. É isso aí, pessoal. Vai ser sempre 9 horas a partir da semana que vem, tá? Vamos tentar prestar bastante atenção para, se houver outras mudanças, a gente conseguir avisar antes, tá bom?
E a gente encerra a aula aqui, mas continua na plataforma. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocar lá nos fóruns de dúvida, tá? Pode usar as ferramentas da plataforma, que tem mensagem, tem o fórum de dúvidas, né? Que a gente vai interagindo, tá certo? E vamos aí. Se vocês tiverem também sugestões, quiserem colocar lá no fórum para a gente, coloque lá para a gente ver o que a gente pode melhorar, tá bom? Então, um abraço para todos aí.